Que agora vamos falar de tecnologia a serviço da medicina. Pois é, Dalton, você sabia que exame de DNA está ajudando a salvar vidas, a fazer dietas personalizadas e até servindo como diagnóstico para evitar a queda de cabelos? Eu conversei com os especialistas e eles falaram sobre essas novidades. Tem muita gente já se beneficiando desses avanços. Acompanhe. A novela Boogie Woogie se passa nos anos 70. Em uma das tramas, Vitória, interpretada por Bianca Bin, descobre que não é filha de Fernando, personagem do Marco Rica. Um exame de DNA define tudo. O que diz aqui é que o senhor e a dona Carlota não podem ser os pais da Vitória. A novela se passa numa época quando o exame de DNA ainda não determinava quem seria o pai da criança. Hoje, o exame para reconhecer a paternidade é feito em muitos laboratórios por cerca de R$1.000. Mas você sabia que exames de DNA podem melhorar também sua alimentação e a saúde? Legumes, verduras e frutas das mais variadas cores e sabores. À primeira vista, eles fazem bem para o seu corpo. Mas você já imaginou que pode não ser capaz de escolher o alimento ideal para o seu dia a dia? É o que diz a ciência da genética. O que faz bem para mim pode não fazer bem para você. E isso foi definido lá atrás com os nossos antepassados. É o chamado código genético. Este médico fisiologista prescreve dietas analisando o código genético de cada paciente. Funciona assim: quando não comemos de acordo com o que pede nossa herança genética, acabamos abrindo portas para as doenças, entre elas a obesidade e suas consequências como problemas cardíacos e diabetes. Sabendo qual alimento ideal para cada um, é possível prescrever a dieta correta. Antes do exame do DNA, a gente fazia erro e acerto. Então a gente avaliava para o equilíbrio ortossistêmico, ver o que o paciente tinha para corrigir, fazia as propostas de correções. 60% dos pacientes respondiam bem, certo? E a depender do tratamento e das correções, era maravilhoso. Mas a gente tinha 40% que a gente não conseguia esse resultado. Agora, com o teste do DNA, a gente subiu para em torno de 80% a 90% de assertiva. Então agora eu sei onde atirar, sei onde corrigir. A coleta do DNA é feita na mucosa da boca do paciente. A amostra é enviada para um laboratório na Itália. O exame custa cerca de R$1.800 e não é coberto por planos de saúde ou pelo SUS. Mesmo assim, dona Josiane resolveu fazer como última esperança antes de seguir para uma cirurgia bariátrica. Ela engordou 35 quilos depois que ficou grávida e não conseguiu mais voltar ao peso ideal. Fiz dieta do peso, de tabela, carboidrato, açúcar. Fiz N tipos de dietas. Exercício, faço aeróbica, musculação. Mas por ter hipertireoidismo, eu tenho uma dificuldade de perder peso. Precisamos fazer um exame para ela, para identificar o DNA dela, avaliar os cromossomas, o que ela causa intolerância, qual é o tipo de alimento que está causando irritação a ela. A maioria das pessoas tem o carboidrato como vilão, ele que engorda. Só que no caso do Glaucio, não era assim. Só que ele não sabia não antes do exame de DNA. Qual era a sua alimentação? Mais proteína? Muito mais proteína, menos carboidrato, churrasco, carne de todo tipo, frango assado, linguiça assada. Eu só fazia inchar, na verdade. Eu retinha muito líquido, meu organismo ele não absorvia a proteína bem, então isso eu começava a acumular gordura na região abdominal e região dos peitos. Pelo contrário do carboidrato, quando eu passei uma dieta rica em carboidrato, comecei realmente a ter uma melhor absorção e comecei a realmente emagrecer. Esclarecendo, ele riscou os carboidratos de difícil absorção que já comia pouco, como pão e macarrão, e passou a comer os chamados bons carboidratos, como arroz integral e raízes cozidas, melhor absorvidos pelo corpo dele. No lugar do churrascão, que comia bastante, carne branca como peixe. Glaucio perdeu 20 quilos em 8 meses. A cintura foi de 110 para 96 centímetros. Ele nunca foi sedentário, mas depois da mudança, passou a ter mais disposição para malhar. Eu sempre fazia uma atividade física, mas não estava sendo tão intensa porque eu não aguentava. Eu cansava rápido, não tinha aquele speed legal, não dormia bem. Isso tinha a ver com a alimentação. Tinha tudo a ver com a alimentação. O exame detecta a sensibilidade à cafeína, ao glúten presente na maioria dos pães e à lactose da manteiga, queijos e iogurtes. A sensibilidade à lactose atinge 30% da população
que, se ingeri-la, pode ter gastrites frequentes, por exemplo. Até alimentos considerados extremamente saudáveis podem virar vilões às pessoas sensíveis. O salmão rico em ômega 3 não é indicado para 6% da população com alergia a peixe, identificada pelo exame. A análise do DNA, aliada à disciplina de seu Carlos, fez ele perder 23 quilos em 4 meses. Corria risco quando foi ao consultório. Primeira vez que eu fui, ele disse que se eu demorasse mais 2 semanas, eu teria tido um infarto. Trocou o feijão carioquinha, seco, que recebe uma espécie de conservante, favorecendo o aparecimento da artrose, pelo feijão verde. As saladas, nozes e amêndoas passaram a fazer parte do dia a dia dele. Minha cintura estava em 127 centímetros. Hoje está em torno de 108, 107. Hoje parece o que isso aí, seu Carlos? Parece um vestido, um balão, Deixou de ser sedentário e passou a fazer atividade física. Na minha casa eu faço esteira e aqui toda terça e quinta eu faço pilates. Está se sentindo depois disso? Muito melhor, com muito mais disposição. Não me canso tanto como eu cansava. Autoestima? Muito melhor. Esta médica geneticista lembra que o sequenciamento genético já é usado para identificar tendências para o mal de Alzheimer, diversos tipos de câncer e doenças do coração. Com a identificação prévia, é possível fazer um acompanhamento especializado mais cedo, mais frequente e com a receita de para evitar o pior. O que a gente consegue visualizar é que, num futuro muito breve, nós vamos ter uma medicina personalizada, ou seja, uma medicina individualizada. De acordo com o genoma da pessoa, se pode, então, se desenhar que tipo de tratamento essa pessoa pode responder, qual o melhor tratamento. Eu acho que isso vai ser no futuro muito breve. Até mesmo a medicina estética é ajudada pelo sequenciamento do DNA. Com ele, o homem pode descobrir se a calvície é hereditária, ou seja, está carregada no código dos genes. E mais, dá para saber também se a finasterida, remédio que retarda a calvície, será útil no caso do careca. Tecnologia que chegou tarde para este biólogo molecular que trabalha com o sequenciamento genético. No seu caso, se fosse há 30 anos... A biologia molecular chegou tarde para mim, a verdade é essa. Se eu tivesse um fator genético que me predispusesse a resposta terapêutica boa, com certeza eu estaria com os cabelos nos ombros. Se para uns o exame do sequenciamento do DNA ajuda na estética, para outras pessoas significa vida. Sem ele, talvez a Lara não existisse. Elaine sofreu 5 abortos. Só com a análise do DNA, descobriu que tem um anticorpo que favorece a perda do bebê durante a gestação. Qual era a sensação quando você engravidava? Era de preocupação, não era assim de felicidade. Quando chegava, tô grávida. A gente sempre achava assim, meu Deus, será que vai acontecer novamente? O médico que acompanhou a gestação pediu o exame. Com a descoberta do anticorpo, entrou com a medicação correta. Existe hoje anticoagulantes que são seguros para serem usados na gravidez e podem ser utilizados. Sem dúvida nenhuma, é um grande milagre. A gente permite que essas mulheres possam ser felizes na medida que elas podem gestar, reduzindo o risco de morrer e que podem ter filhos saudáveis no final desse período. E hoje, quando você vê essa pico-ruxa aí sorrindo, com esse olho lindo... É a realização. Teve gente que fala assim, não, se fosse você tinha desistido, porque não foi só 1 ou 2 vezes que aconteceu o aborto, mas assim, eu fui lutando e assim, hoje meu sonho está realizado, entendeu? Hoje minha filha está aqui comigo e isso que importa.